Senhor, nós estamos aqui, Pai, com sede e fome do Senhor. Não tem nada, Pai, que substitui a Tua presença. Não existe nada, absolutamente nada, que substitui, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a manifestação da Tua presença, da Tua glória. Deus, é tão gostoso quando o Senhor se manifesta, é tão gostoso quando a gente percebe o Senhor. É tão gostoso, ó Pai, quando o Senhor vem e move. É tão gostoso, ó Pai, quando o Teu Espírito sopra. É tão gostoso, ó Pai, quando podemos ficar calados na Tua presença, sem ter coragem de falar. Ó Pai, é tão gostoso isso, ó Pai. Eu peço, ó Deus, que renove cada um de nós aqui nesse lugar, Pai. Cada um de nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós sentimos saudade do Senhor, ó Pai. Saudade do Teu mover profético, saudade, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai, quando Te buscamos verdadeiramente, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor Deus que a Tua graça seja conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Quando eu falo tanto que é gostoso, assim, eu fico lembrando de tantos movimentos, né, de avivamentos que a gente já viveu, inclusive aqui na igreja. Né, aqui na igreja eu lembro da IBC1. Quantos aqui vieram da IBC? Eu acho que é quase ninguém, né? Que vocês estão tão jovens aqui. Só a Fernanda aqui, né, Fernanda? Quantos aqui vieram daquela época de IBC1, de movimento de Deus, assim? Teve uma época que eu lembro que os pastores aqui chamavam muitos avivalistas, e a gente saía completamente embriagado na presença de Deus, de uma forma que é inesquecível para quem viveu esse tempo, né? É completamente inesquecível. Eu lembro uma vez que a gente estava lá ministrando de adoração, que muitas pessoas viram uma bola de fogo vindo e jogando nas pessoas e batendo para lá e para cá. E foi todo mundo parou, a adoração parou na hora. O pastor Paulo não sabia o que fazia, não sabia se pregava, se ficava quieto, de tanto movimento de Deus. E eu olhei aquelas pessoas que eram os mais quietos, os mais assim, né, tradicionais da igreja, com os olhos fechados, com as mãos levantadas. Tudo porque a presença de Deus se manifestou. Não precisou de nada, não precisou de banda, por favor, pare de tocar. A gente ficou assim na hora, porque a presença de Deus estava tão forte que a gente não queria se mover. É tão gostoso a gente lembrar de movimentos. Eu lembro, eu tive a oportunidade de ir no Canadá e chegava a ser engraçado, porque quando a gente ia no banheiro, o povo estava sendo visitado dentro do banheiro, na fila de espera do banheiro, as mulheres recebendo o Espírito Santo e rolando no chão do banheiro, a gente pulava assim para a gente pegar a vez dela. Mas era cada coisa que acontecia que era engraçado. Eu estava compartilhando até com o Wilson, né, Wilson? Né, que a gente às vezes fala assim, nossa, não, mas tem que ter uma ordem, né? Mas a ordem de Deus muitas vezes é diferente da nossa ordem. Eu lembro uma vez lá que tinha um cara lá que ele começou, o pastor pregando normalmente, e acontecendo um louvor também no fundo, e um cara começou a correr na igreja, correr, ele corria na frente do púlpito e corria lá atrás, e corria na frente, corria lá atrás, e era tão, né, ele começou a fazer isso de uma forma tão livre, o pastor não estava nem aí, ele estava acostumado com aquilo, continuou pregando, e né, eu olhando, achando aquilo estranho, mas eu percebendo que ninguém estava achando estranho, muitos recebendo demais a presença de Deus. E depois aquele cara veio contar que ele recebeu uma cura enorme, porque ele tinha um trauma de infância, né, de bullying, ninguém brincava com ele, de coisas tremendas, e de repente ele teve uma visão de Jesus brincando com ele, correndo de pique com ele, né? E ele saía correndo, e aquilo foi uma cura enorme na vida dele. Então é tão maravilhoso você ver que quando o Espírito vem agindo em alguns movimentos de avivamento, né, não existe a nossa regra, existe a regra de Deus. Existe aquilo que Ele quer fazer para movimentar. E isso, geralmente, todo movimento de avivamento começa com corações sedentos pelo novo de Deus, por corações que sabem que existe algo novo que Deus vai fazer, por corações que não se acostumam de vir na igreja, simplesmente cumprir um protocolo da semana, mas com aqueles corações que têm sede em todo o tempo e acordam pensando em Deus, e dormem pensando em Deus, fala, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? O que o Senhor tem para fazer nesse dia? Pai, o que eu posso fazer? Deus, toma a frente. Pai, o que eu tenho que fazer ali? Deus, por favor, como que eu respondo isso? Como que eu faço isso? Onde o Senhor quer que eu vá? É tão delicioso quando o Senhor nos toma, quando você tem fome de Deus, quando você não esquece que você precisa de ter fome de Deus.
Eu não esqueço uma vez que eu estava ministrando louvor, eu vi um banquete enorme, eu tive uma visão de um banquete aqui na frente, enorme, assim, enorme, enorme. E eu vi que as pessoas estavam morrendo de fome em frente ao banquete, porque já existe um banquete que Deus colocou na sua frente e você come se você quiser. Você come se você quiser, se você tiver fome, se você entender que quem mata a sua verdadeira fome é Deus. Não é o mundo, não é o entretenimento, não são as coisas que a gente coloca, não são as coisas que a gente coloca às vezes para você vir mais rápido para o culto. Não é nada disso, é a sua fome de Deus. É o seu desejo de mais de Deus, é o seu desejo de entender que Deus tem o melhor para você. Que Deus está como num jardim do Éden, perguntando, e eu queria que você abrisse lá em Gênesis 3:9, dizendo assim, é um texto tão conhecido, mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? Onde está você? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Existe um Éden de Deus aqui no contexto, você sabe muito bem o que aconteceu. Né? Nem Adão, nem Eva tinham problemas de infância para cair em alguma coisa, mas eles caíram num desejo de colocar a vontade deles na frente de Deus, que é algo que nós somos tentados até hoje, de fazer aquilo que a gente não deveria fazer, colocar a nossa vontade na frente daquilo que Deus quer. E eles olharam e desejaram, baseado ali na tentação da serpente, colocaram na frente a vontade deles, de ser como o próprio Deus. E isso fez eles caírem em vergonha, isso fez eles ter a morte espiritual, exatamente como Deus falou. E Deus chegou naquele jardim onde eles encontravam todos os dias, perguntou, onde está você, Adão? Onde você está? Onde você está? Claro que Deus sabia onde que ele estava, mas Deus queria que a ficha dele caísse, para ele entender que ele estava debaixo de vergonha, e foi isso que ele falou, Deus, eu estou com vergonha porque eu estou nu, eu estou com medo. E Deus falou, por que você fez isso? Por que você fez isso? E nessa história toda, vai nos mostrando, né, que quando a gente coloca o nosso desejo na frente de Deus, a nossa vontade na frente de Deus, nós saímos fora do nosso propósito. Deus nos expulsa do propósito, que foi isso que aconteceu com eles. Eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos de um propósito de Deus. Deus falou que eles tinham um propósito de cuidar daquele lugar, de reinar sobre aquele lugar, de várias situações que Deus ia colocar na frente deles. No entanto, eles foram expulsos porque eles colocaram a vontade deles na frente da vontade de Deus. E essa é a tentação que sempre vem para nós. É colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. E muitas vezes nós somos expulsos do nosso propósito por causa disso. A gente não entende, né, que como fisicamente é mais fácil de entender, que a gente é 70% água, mais ou menos, o resto são minerais, né? Quando a gente morre, a água vai embora, sobe um pouquinho de pó que volta à terra. Isso é fácil de entender, que fisicamente você precisa tomar muita água para você sobreviver. Mas não é à toa que 1 Tessalonicenses fala que nós somos espírito, alma e corpo. Não fala que nós somos corpo, alma e espírito. Fala que nós somos espírito, alma e corpo. É exatamente como é fisicamente. O espírito tem muito a ver com a água na Bíblia. Nós somos muito mais espírito que habitamos num corpo do que um corpo que habita no espírito. E a gente precisa de entender, porque para manter isso vivo, por isso que a Bíblia fala, não apagueis o espírito. Para manter isso vivo, a gente precisa de buscar essa presença de Deus o tempo inteiro. Como se a gente tivesse que tomar água fisicamente para manter. Só que a gente não faz isso. A gente vai relaxando, para de tomar água, para de nos embriagar com o Espírito, começa a deixar a nossa vontade na frente, começa a deixar que tudo aconteça, para de valorizar a presença de Deus. Quantas vezes a gente vê isso, né? Principalmente na hora do louvor. As pessoas às vezes gostam muito mais da palavra. Por que gostam muito da palavra? Muito mais da palavra. É bênção a palavra para nós. Mas o louvor é para Deus. E muitas vezes a gente pensa mais em nós do que em Deus.
Então a gente não liga na hora do louvor. A gente fica lá fora, relaxa, não preocupa. Na hora do louvor a gente faz um tanto de coisa, resolve um tanto de coisa, para na hora da palavra a gente prestar atenção. Entende? A gente precisa se conectar de novo em Deus, naquilo que Deus tem nos chamado. Nós estamos vivendo uma época que, profeticamente falando, segundo os grandes profetas do mundo, é numa época de último avivamento que virá em breve. Mas Deus está chamando a igreja dele, a noiva dele, para buscar e buscar verdadeiramente, para que você não seja abalado quando vier coisas terríveis que estão por vir, para você não ser abalado, para você se encher da água do Espírito e se conectar o tempo inteiro nessa videira e receber essa videira verdadeira o tempo inteiro. Por isso que essa conferência chama Raízes. Nós vamos trabalhar as raízes que te fazem um verdadeiro adorador. É isso que Deus nos falou em oração. Raízes. Ele nos disse isso. É esse o nome que eu quero, Raízes. Usou 2 intercessores para falar isso. E é incrível isso, né? Você acompanhando toda a história da Bíblia, né? Exatamente pega aquela época do Icabode de Deus. Quantos aqui lembram do Icabode? O Icabode foi na época de Eli, né? Eli era um sacerdote, um grande sacerdote, que teve 2 filhos. E os 2 filhos, eles começaram a profanar a arca de Deus. Acostumaram com a arca, com a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Para quem não lembra da arca, né? Era aquele, mais ou menos 1,70 m por 74, mais ou menos de altura. Representava a própria presença de Deus. Ele era feito de madeira de acácia, que representa a cruz, representa também o homem, essa madeira. A acácia era uma árvore assim, bem desprezível, visivelmente. Mas ela aguenta toda a tempestade do deserto, todo o sol do deserto, toda a dificuldade que ela passa, ela aguenta. Isso representa Cristo, né? Que a Bíblia fala que quem olhasse não havia beleza para contemplar. No entanto, essa arca era revestida de ouro por dentro e por fora, representa a divindade de Cristo. E por cima tinha a tampa, que é chamada de propiciatório. Quem faz propiciação pelos nossos pecados? Jesus. Essa é a tampa de propiciatório que representa na arca. Se você tirar a tampa, dentro da arca tinha o quê? A lei de Moisés. Mas a tampa é a graça, que é Jesus que tampa a lei. Essa é a arca. E em cima, os anjos, que estão cantando o tempo inteiro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E essa arca que representa a presença de Deus, que Deus, o próprio Deus mandou construir para falar assim, né, lá no tabernáculo de Moisés, para falar assim, olha, faça um tabernáculo para a minha habitação. Essa arca estava lá com Eli, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles já começaram a desprezar, começaram a largar para lá, não se preocupar, pegar as ofertas que eram dadas para Deus, comer a carne que era de Deus, começaram a fazer coisas que não deveriam. E Eli não repreendia os filhos dele, simplesmente não ligava, às vezes falava, mas não repreendia duramente, até que chegou um ponto que Deus não suportou aquilo, e houve o Icabode. Quer dizer, foi-se a glória de Deus. Foi embora a glória de Deus. Sabe, a glória de Deus, ela vai embora quando existem pessoas que começam a não ligar para a sua presença. Dentro de nós, a Bíblia fala que existe habitação. Nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Nós habitamos, dentro de nós o Espírito Santo está. Ele está dentro de nós. Muitas vezes nós permitimos que ele seja apagado. Muitas vezes nós não julgamos lenha nesse altar diariamente, como diz lá no Velho Testamento, que os sacerdotes têm que acordar toda manhã e julgar lenha para que o fogo venha. Muitas vezes nós não fazemos isso e permitimos que vai apagando essa presença. E aí vem o Icabode de Deus, você já não sente mais, você não liga mais, o pecado já não é tão problemático assim. E você não se preocupa com o que você está fazendo. Talvez você seja um líder de célula, mas está mexendo com pornografia, está mexendo com tantas coisas. E aí o Icabode de Deus começa a vir. Você já não sente mais nada. Começa a contaminar as pessoas que estão do seu lado. Sabe, Deus tem chamado para a gente, para isso reverter.
Depois disso, o que aconteceu? Veio Saul, um grande rei, que o povo pediu, mas que nem se preocupou em trazer a arca de volta para Jerusalém. Nem se preocupou, só preocupou quando era um interesse próprio, mesmo assim falou assim, larga para lá, não precisa. Então Deus achou alguém cujo coração tinha a ver com ele. Um menino que adorava a Deus no secreto. E adorava a Deus no secreto. E cuidava daquelas ovelhas e adorava a Deus no secreto. E no secreto Deus foi ensinando a ele a ser guerreiro. No secreto ele matou um leão. No secreto ele matou um urso. Ele começou a ser um guerreiro porque ele adorava a Deus no secreto, porque ele erguia adoração ao Altíssimo. Mesmo ele sendo um menino aparentemente esquecido pelo seu pai Jessé, Davi foi um guerreiro que Deus foi construído, que Deus construiu desde tão pequeno. Desde tão pequeno. Então Deus fala com Samuel, vai lá e unge. E Samuel, mesmo sendo um grande sacerdote, olhou para Eliabe e falou assim, é esse. Porque ele é bonito demais, ele é grande. E Deus falou assim, vocês olham a aparência e eu o coração. E chega Samuel lá, com um chifre, cheio de óleo. E o chifre, o que quer dizer? Um cordeiro sacrificado, o próprio Jesus, e o óleo dentro, que é o Espírito Santo. Não é à toa que ele chegou com um chifre e o óleo dentro. A unção só se dá assim. Por isso que hoje cada um de nós somos ungidos, porque o cordeiro foi morto e o Espírito foi enviado. E Deus te ungiu para coisas grandes. Para coisas grandes Ele te ungiu. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós permitimos que o Icabode venha. Nós esquecemos quanto a presença de Deus é maravilhosa. E Davi, ele foi cada dia mais se aperfeiçoando, mesmo ele tendo sido ungido, ele custou a se tornar rei. Ele representou ali, ele é uma figura típica de Jesus, porque Davi, ele foi um pastor, depois ele foi sacerdote na tenda, no tabernáculo dele, e ele foi um profeta, e ele foi rei. Mesmo ele tendo pecado, Davi, ele se arrependia diante de Deus, era um homem incrível pela paixão que ele tinha por Deus. Ele era completamente apaixonado por Deus. Quando ele se tornou realmente rei, ele resolveu, a primeira coisa que ele resolveu, eu quero a presença de Deus novamente na minha casa. Eu quero essa presença aqui. A paixão de Davi por Deus, ele falou assim, eu não suporto um reinado sem a presença de Deus. E ele falou assim, busca a arca. E vocês se lembram bem, ele mandou buscar da primeira vez de uma forma errada. Tentou imitar o que se fazia do lado de fora, como os filisteus fizeram. E aí Uzá morreu. E depois ele realmente falou assim, como que eu tenho que fazer? E ele lembrou, a arca tem que vir no ombro dos levitas consagrados, dos sacerdotes consagrados. E é exatamente isso. Por quê? Porque a arca é a presença de Jesus. E quem carrega ela são 4 sacerdotes em unidade. E em unidade eles andavam e eles sacrificavam. Andavam 6 passos e sacrificavam. E um rastro de sangue foi ficando para ele levar a arca de volta para Jerusalém. E quando chegou lá, ele levou a arca para dentro de Jerusalém, depois levou para o alto do monte chamado Sião. E aí que eu quero chegar. O monte Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que foi falado isso? Por que em Amós 9:11, se você quiser abrir lá, fala assim, a paixão de Deus. A paixão de Deus é restaurar o tabernáculo caído de Davi. Por que Deus fala isso? Por que Ele não fala que a paixão é restaurar o tabernáculo caído de Moisés? Por que Deus fala isso? Se você quiser abrir, para a gente ler.
diz o seguinte: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que tiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei, para que seja como era no passado. E aí completa no verso 12. Para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará todas essas coisas. Sabe, Davi, quando ele colocou o tabernáculo, quando ele fez aquele tabernáculo, foi um tabernáculo extremamente profético, principalmente para aquela época. Porque naquela época as leis eram muito seguidas. E no tabernáculo de Moisés havia véu, havia toda uma sequência de coisas a fazer. O tabernáculo de Davi não tinha véu. Ele já era algo que era uma unidade. As pessoas simplesmente chegavam lá e adoravam. Ele contratou 4.000 instrumentistas e eles oravam e adoravam o tempo inteiro naquele tabernáculo, 24 horas por dia, durante todo o reinado de Davi. E não por coincidência, ele nunca perdeu uma batalha. Aonde que existe adoração, aonde você se torna um Davi dentro de você, um adorador, intercessor, você não perde batalha. Porque o Senhor começa a batalhar por você em todo o tempo. Em todo o tempo. E você pode imaginar aquela tenda. Você pode imaginar aquela tenda lá em cima. E ele voltando de uma guerra e falando, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Porque lá está o tabernáculo de Deus, lá a presença de Deus está. Você pode imaginar o Salmo 91? Vamos abrir o Salmo 91, tão conhecido. Mas você pode imaginar Davi, no meio de uma guerra, ou voltando de uma situação difícil. Ele sobe, porque a Bíblia fala que ele subia lá 7 vezes por dia. 7 vezes em adoração. E aí, ele agachava ali, debaixo daquela presença de Deus, debaixo da arca, e dizia: aquele que habita no abrigo, na tenda do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você pode imaginar Davi profetizando isso o tempo inteiro ali naquele lugar. Ou no Salmo 27, quando ele chega, ele vira e fala assim: no meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Deus fala com ele. E ele vira e fala assim: buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Ele dá uma resposta imediata. Ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. Ele fala: buscarei, Senhor Deus, a tua presença. Ele era alguém obediente. Alguém que o Senhor procura. Alguém que o Senhor fala que vai restaurar. Porque Sião se tornou um lugar de referência. Um lugar que Deus fala o tempo inteiro. Em Isaías 16, diz o seguinte, verso 5, falando de Jesus, do trono de Jesus: então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa a defender o que é justo. Olha que interessante, falando da tenda de Davi. Por que Deus quer tanto restaurar a tenda? Tenda é um lugar de habitação. E nós somos essa tenda hoje. O Senhor quer restaurar o nosso tabernáculo. Ele quer restaurar em nós alguém que o busca verdadeiramente o tempo inteiro. Alguém que é louco por Ele. Alguém que declara a palavra o tempo inteiro. Que, como diz Efésios, canta cânticos espirituais em todo o tempo. Ah, mas eu não sou cantor. Não é isso que Deus está precisando. Deus precisa de adorador. Adorador, alguém que abre a boca para falar a palavra. Os salmos, em hebraico, quer dizer telilá. Telilá era cânticos espontâneos em todo o tempo.
E eles anotavam ali o que estava sendo dizendo. E eles começavam a cantar. Deus busca em nós esses verdadeiros adoradores. Deus quer restaurar em nós o tabernáculo, aquilo que está caído, aquilo que está mexido, aquilo que está estranho. É isso que Deus quer restaurar. É o Éden dentro de nós. Ele quer chegar e falar assim: onde você está? Eu estou aqui, Deus. Onde você está? Onde você está, Débora? Onde você está, João? Onde você está, José? Você está aqui? Eu estou aqui te esperando. Onde você está? Por que você não está aqui? Por que a minha noiva não está aqui? Cadê o óleo da minha noiva? Onde está a minha noiva que não me busca mais? Onde está a minha noiva que é mais preocupada com entretenimento, com o mercado gospel, com tantas coisas, mas não me busca verdadeiramente, não sabe quem eu sou? Deus quer enviar um avivamento, o Espírito Santo de uma forma plena, mas Ele busca corações que o desejam verdadeiramente, corações como Davi, como ele falou, Senhor, ele nunca se apartará do trono. De Davi sairá o renovo. Eu quero esse coração. Eu quero esse coração. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, não é isso? E aí fala assim, e Enoque, em Gênesis 5, 24 ou 25, se não me engano. E Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Fazendo uma configuração aí, é como se fosse 2 Coríntios 3,18, que fala assim, aqui, quando você entra diante de Deus, você é transformado de glória em glória. E glória em glória, a sua própria imagem, a imagem de Cristo. Cada vez que você entra diante de Deus, você começa a adorar. Você faz a sua tenda de Davi, começa a adorar verdadeiramente. Você vai sendo transformado na própria imagem de Cristo. E você vai recebendo um renovo absurdo de Deus, de forma que você realmente se torna bêbado no Espírito. Não sei quem já experimentou isso aqui, mas é algo maravilhoso. É viciante quando você fica bêbado no Espírito. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, como diz aquela música. A gente começa a ficar incomodada quando você não está no lugar. E fala isso, a palavra de Deus diz isso. Que Enoque já não era mais. Ele já não era mais. Ele já não era mais ele. Já não era mais medroso. Parecia mais com Deus. Já não era mais tímido. Parecia mais com Deus. Já não era mais culpado. Deus o tomou para si. Ele se misturou com Deus. Ele já não era ele. Existiu o grande eu sou. Existe o grande eu sou. E ele era o não sou. Cristo habita em mim. Quando você começa a se misturar com Deus, a cada dia mais em busca, em desespero, em desejo, você vai experimentar algo que você nunca experimentou, que você não imaginava que você poderia experimentar na sua vida, que é a presença de Deus que nos transforma em todo o tempo. Porque já existe dentro de você o Espírito Santo. Basta você o desejá-lo, fala, Deus, deixa eu experimentar mais o Senhor, tem mais. Tem mais. Tem muito mais. Deus tem uma promessa para vocês que vocês não têm ideia. Já foi levantada promessas do Senhor aqui para essa igreja, principalmente para os jovens. E eu fico imaginando o que vai acontecer aqui. Quando uma geração de famintos e sedentos se levantarem para valer. Chegar mais cedo para buscar o Senhor. Impacientes com aquilo que vai vir. Desejosos, ansiosos. Pelo óleo do Espírito. Erguendo esse tabernáculo de Davi. Que o Senhor fala tanto que vai vir nos últimos dias. Ele não fala isso no Velho Testamento, ele fala em Atos 15 também, para quem está falando que isso é só no Velho. Que nos últimos dias, Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi,
para conquistar o restante das nações, e então virá o fim. Tudo isso que nós estamos querendo como igreja aqui, Batista Central, conquistar nações, vai vir com muito mais força, quando Deus chamar sua noiva de volta, em adoração, em oração, mergulhados dentro da mirra, mergulhado num óleo, que não vai faltar nunca, porque a gente se coloca como vasilhas diante de Deus. Deus, eu quero mais. E isso vai começar a encharcar, e as nações vão sendo conquistadas, e as batalhas vão sendo vencidas, porque isso está na Bíblia, isso está na palavra de Deus. Só que precisa de uma noiva apaixonada, como está em Cantares, uma noiva que começa a procurar desesperadamente aquele que ela perdeu a visitação, aquele que ela teve preguiça de levantar, porque ela já estava de pijama, e ele mexe na porta e ela fala assim: não, agora não. Eu já estou vestida de pijama, eu já coloquei minhas vestes de dormir. O Senhor está me chamando para levantar agora, para orar, para me encontrar com o Senhor? Agora, Deus. E na hora que ela levanta, ele já não está mais, e ela começa a procurar desesperadamente. Cantares 5. Desesperadamente ela começa a procurar, chega a apanhar dos guardas, mostram a igreja perseguida. No capítulo 6 ela começa a pregar como uma noiva apaixonada. Fala: gente, vocês não viram meu amado, ele é tão lindo, ele é totalmente desejável, o cabelo dele é assim, os olhos são daquele jeito, eu preciso dele. E ela começa a pregar de tal forma que todos olham para ela e falam assim: vamos juntos buscar ele, eu também quero. É uma noiva louca, apaixonada por ele. É alguém que não desiste nunca. Davi foi um guerreiro, e as pessoas que se juntaram a ele foram completamente transformados. Parece a igreja de Cristo diante do rei. Juntaram a eles os endividados, os amargurados, pessoas tristes, 400 pessoas muito escondidas. No entanto, começaram a caminhar com Davi. Ele amou tanto, porque ele era um pastor, que essas pessoas foram completamente transformadas, se transformaram nos maiores valentes de Davi. E a Bíblia diz em Cantares 4:4 que o pescoço da noiva tem escudos dos valentes de Davi. Escudo dos valentes. A torre de Davi. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus vai buscar uma noiva de valentes. Uma noiva que não desiste, uma noiva que guerreia. Que mesmo que percam a batalha, lava de novo o seu escudo, que é isso que a Bíblia fala, não vou pregar isso agora. Mas eles lavavam os escudos deles. E penduravam, passavam óleo, ungiam os escudos e penduravam novamente na torre. Para todo mundo ver: ali tem valente, ali tem valente, ali tem valente. Ezequiel 27:11 fala direitinho sobre isso. E é assim que funcionava. Mesmo que perdesse guerra, eles limpavam de novo seus escudos. E os escudos eram feitos de quê? De madeira. Por cima tinha um couro. E eles gostavam, como dizem na 1:2, de pintar de vermelho. Madeira, pele, vermelho. Cruz, sacrifício e sangue. Ele é o nosso escudo. Nós somos os valentes de Deus. Deus procura os adoradores que Ele pergunte: onde você está? Onde você está? E você fala: estou aqui, Senhor. O que Deus pode fazer? O que você quer que Deus faça mais por você? Para você buscá-lo verdadeiramente. O que você quer que Ele faça mais? Para você o buscar com todo o seu coração. Mas o que nós queremos que Ele faça? Ele já pagou um alto preço naquela cruz.
Amanhã representa a ressurreição dele. Ele levou tudo sobre ele, para que a gente pudesse ter uma vida eterna com ele. Para que ele pudesse falar assim: vem, noiva minha. Está na sua hora, vem, noiva minha, eu te amo. Eu te amo. O que nós queremos? Que Ele faça mais para a gente ter fome, ter sede, ter desejo. O que nós queremos? Que Ele faça mais. Ele só pede o nosso coração. A Bíblia inteira, Ele fica falando: olha, me busque, tem mais para vocês. Por que vocês não querem me buscar? A minha noiva tem tendência a se desviar de mim. Por que vocês não querem? Por quê? Não é através de carro de filisteu, é a minha presença. Se não tiver nada nessa igreja, mas tiver a minha presença, vocês vão estar aqui chorando. É o Espírito Santo que faz diferença, não são coisas, não são luz, não são nada, não é nada disso. É o Senhor. O que Ele precisa fazer mais para você estar no lugar quando Ele chegar? Ele já pagou um preço de sangue por você. Não é pelo mundo inteiro, é por você, por você, por você. Ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Ele soprou o fôlego dele em nós. Ele quer nos restaurar completamente. Ele não quer passar a eternidade sem você. E Ele luta por isso o tempo inteiro. Às vezes permitindo que a gente passe por situações difíceis para a gente buscá-lo. O que Ele precisa fazer mais para que você seja como Enoque, se misture com Ele e abandone os seus próprios desejos para cumprir o que Ele quer, porque a vontade dEle é muito melhor do que a nossa, apesar da gente não acreditar às vezes, de fazer o que a gente quer. Eu lendo a história dos moravianos, a gente já conhece, mas eu fiquei tão impressionada com aqueles jovens, que se venderam como escravos, com 25 anos, para pregar o Evangelho, aonde o dono dos escravos falou assim: aqui vocês não entram, a não sei que vocês entram como escravos, e mesmo assim vocês têm que comprar a passagem. Os moravianos foram 100 anos de vigília, de oração, 24 horas. 100 anos que eles fizeram isso. Um movimento absurdo, que a gente se envergonha. Tamanha doação. Eles que fizeram aquela frase, quando eles estavam despedindo, dizendo que o Cordeiro receba a recompensa do meu sofrimento, do teu sofrimento. Que através da minha vida o Cordeiro possa receber algo. Que a vida não seja inútil. Sabe, jovens, o Senhor tem uma promessa para vocês, mas isso não vai acontecer. Toda promessa tem um "se" na frente. Isso não vai acontecer se vocês não se doarem com desejo e entenderem que existe mais dEle. Será que vocês acham que Deus é limitado? Será que vocês acham que Deus é um Deus pequeno? E a gente tem que ser aplaudido pelos homens mais do que por Deus? O que adianta ser famoso diante dos homens, mas Deus não te conhecer? O que adianta? O que adianta o homem te aplaudir e você se sentir bem, amado pelo homem, mas por Deus Ele não te conhecer? O que adianta Deus ser pequeno na sua visão e o homem ser grande? Por que a gente quer mais reconhecimento de homens do que de Deus? Por quê?
Por quê? É Ele que nos supre, é Ele que preenche todo o nosso vazio, é Ele. Não é o homem. Não é o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Não é, não é. Sinto te dizer, não é. É só Ele. É só Ele que traz alegria, amor, que nos preenche e nos faz sentir em casa. Em casa, é Ele. É Ele. Esse Jesus nos deixa louco com Ele quando Ele vem. Louco com Ele. Eu conversava isso com o pastor Léo esses dias. E ele deve fazer uma convocação com vocês de busca de Deus. De busca, busca intensa. Sabe por quê? Porque Deus está louco para derramar mais do Espírito dele. Louco para fazer isso. Ele só está esperando um passo de vocês. Só um passo. Um passo de falar, Deus, eu quero. Ai, como eu quero. Eu não sei quem de vocês aqui já recebeu visitação do Espírito Santo. Mas é viciante. É o único vício que eu tenho na minha vida, graças a Deus. É a presença que envolve, que você fala assim, não, por favor, não pare. Não pare, Deus. O que Ele precisa fazer mais? Para que você entenda que Ele tem mais. Ele te ama tanto e Ele quer derramar tanto sobre a sua vida, tanto. Ele quer derramar, mas Ele precisa de corações que eu ame, que eu deseje. Ele procura Davi, porque Ele quer restaurar um tabernáculo para conquistar as nações. Não é simplesmente para cá, porque Ele quer conquistar as nações, para Ele. Mas não vai se conquistar as nações sem oração, sem choro. Não vai conquistar nações sem uma adoração verdadeira, sem adoradores que choram na sua presença, que falam, Deus, eu te amo tanto. Tem gente morrendo aí fora. E nós perdemos a adoração. Porque parece que não vale a pena. Não valorizamos como Sansão fez. Um nazireu consagrado que brincou com a sua consagração. E por isso se tornou cego. Cego. Rodando moinhos até que ele decidiu morrer para ele mesmo. Pediu uma nova chance. Brincando com a consagração, brincando com o Espírito. Deus tem misericórdia de nós. Não podemos brincar com o que tem dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Às vezes ele está um pouco apagado. Porque não temos sido os sacerdotes que Deus pediu para ser sacerdote. Acorde. Jogue lenha no altar. Porque o sacrifício foi feito. A lenha chamada cruz queima eternamente.
Que o Cordeiro receba a recompensa do teu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, que o Cordeiro receba a recompensa do teu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Só pela graça isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e ao Cordeiro que reina entre nós eu dou minha vida. Eu dou minha vida para que o Cordeiro receba a recompensa do teu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Aleluia, aleluia, de pé no seu lugar. Que o Cordeiro, diga isso, receba a recompensa do teu sofrimento, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Ontem, pela nossa geração, por nós, Deus me deu uma palavra. Ele falava o seguinte: eu vou levantar a geração de João Batistas. Eu vou levantar uma geração dentro da minha casa que vai anunciar o caminho para que eu volte. Se vocês querem ser essa geração, como
Como a Beth disse, João Batista ficava no deserto e Deus me falava: eu preciso de um povo que vai andar pelos desertos, que vai comer gafanhotos, que vai se vestir diferente, que vai falar diferente. Deus está te chamando, João Batista, levanta! Levanta! Levanta e anuncia a volta do Senhor. Levanta! Levante e anuncie a volta do Senhor. Canta lá, levante. Levante-se. Levante-se e anuncie a segunda vinda de Jesus. Vocês são essa geração. Vocês são essa geração que vai trazer Jesus de volta. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Deixa vir o céu na terra como é no céu. Deixa vir o céu. Deixa vir o Deixa vir o céu, deixa vir o céu, deixa vir o Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. É o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. É o reino, teu é o poder, tua é a glória para Toca-nos com os céus, toca-nos com os céus, toca-nos com os céus. Toca-nos com céus, Senhor. Toca-nos com céus. Toca-nos com céus, Senhor. Toca-nos com céus. Toca-nos com céus, Senhor. Toca-nos com céus, Senhor. Toca-nos com céus. Toca-nos com céus, Senhor. Toca-nos com céus, Senhor.
Abra sua boca ao Senhor agora. É você e o Espírito Santo de Deus.